Fábio, muito prazer você me receber aqui. Fiquei muito emocionada de estar com você, que a gente quase não tem oportunidade de estar junto, né? Mas eu queria te parabenizar, que você está no Espaço Novo. E vamos primeiro conhecer quem que é o Fábio. Então é o Fábio Macchione dos Santos, né? Isso. Você é filho de quem, Fábio? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa visita, né? Sempre muito especial, nesse espaço novo, né? Que a gente recentemente mudou de clínica, né? Agora a gente Que tá lindo aqui, né? Adorei aqui, eu uma adoro clínica, aqui. é uma clínica bem moderna, né? Uma Moderna. clínica que foi pensada em toda a infraestrutura, né? São acomodações bem confortáveis, tanto para o paciente quanto para os familiares, né? Aqui. E tem toda a infraestrutura, né? Para a gente Ó, conseguir... aqui que está falando é Espaço Vitalitar. Isso. É um lugar muito gostoso aqui perto da Avenida Orlando Sancanera, aqui na rua Novo Horizonte, aqui, né? É, Rua Novo Horizonte 799, né? E, bom, eu sou de Catanduva, né? De coração e de berço, né? Minha mãe é a Rosária, né? E meu pai foi falecido, né? Ele era um funcionário do Banco do Brasil, é o Valdecir dos Santos, né? E a gente fez toda a nossa história aqui, né? Nossa infância, nossa adolescência e agora na idade adulta, criando os filhos, né? Você é casado com a Débora? Eu sou casado com a Débora, né? Ambrise, né? A gente tem 2 filhos, né? Que idade que eles estão? A Laura está com 14 anos. Já? E o Lorenzo fez 12 anos, né? Nossa, então, já vou ficar moça, hein, Fábio? Tá passando o tempo rápido, né? Fábio, e sua formação, como é que foi? Você estudou aqui em Catanduva, como é que é? Minha formação acadêmica, né? Eu fiz o primeiro grau completo na Escola Estadual Paulo de Lima Correia, depois eu fiz o ângulo, né, o colegial, e aí acabei me transferindo para São Paulo, né, aos 17 anos, porque eu acabei passando em medicina na Universidade Federal de São Paulo. Olha que chique, você fez USP. Isso, onde eu acabei ficando os 6 anos da graduação, depois eu fiz os 3 anos de residência na mesma instituição. E que você fez residência? Eu fiz a residência em clínica médica e depois eu fiz a residência em pneumologia. Onde que você fez a residência lá? Na Universidade Federal de São Paulo também. Tudo lá. E depois que terminou a residência, eu fiz uma pós-graduação em medicina do sono. Então, fiquei em São Paulo de 1993 até 2004. E depois, estou desde 2004 em Catanduva novamente, onde eu estou já prestando serviço. Bom, você ficou um tempo na Clínica Macchione e agora você está nesse novo espaço. Isso. Assim que eu voltei para Catanduva, né, eu fui acolhido pelos meus tios, né, o Pedro e o Renata, a quem eu devo muita gratidão. Eles me acolheram no espaço, me deram todas as condições para alçar voo, né? É verdade. E hoje a gente está num novo projeto e acho que continua... fica toda a gratidão e eu acredito que a gente sempre juntos, né? Claro, Ainda mais claro. juntos, né? A mudança sempre gera conflito. Aí você vai perceber lá na frente, fala, gente, como foi bom. Porque é a maneira de você desenvolver, de você ser melhor, de você... Então, dá um novo up na vida, né? Sair da zona de conforto. Você vai crescendo mais. Então, me conta, olha, você que ser famoso, que todo mundo fala quando se fala em problema de sono, dessas coisas, é com o Fábio, é com o Fábio. Mesmo o Pedrinho e o Renato, quando essa indicação sempre era você, certo, que era do sono. Me conta, para eu entender, e para quem também vai estar nos assistindo, que jeito que é essa medicina do sono? Então, a medicina do sono é uma especialidade médica reconhecida, né? O principal objetivo da medicina do sono é tentar conhecer o que seria um sono normal e quais são as situações que quais são os distúrbios, as complicações que podem fazer com que você tenha um prejuízo, tanto em qualidade quanto em quantidade das horas de sono. O sono é fundamental para a gente, né? O sono é o que nos restabelece da energia gasta no dia anterior e nos prepara para os desafios do dia seguinte, né? Então ele nos recompõe tanto mentalmente, né, do ponto de vista cognitivo e também do ponto de vista físico, né? Então você só consegue ter uma vida plena e saudável, né, se você realmente tiver um período adequado, tanto em qualidade quanto em quantidade de sono. Então a medicina do sono, ela se preocupa
com essas questões. E peraí, como é que você consegue definir o paciente do sono, assim? Porque tem vários exames ainda para chegar nisso, né, para fazer. Então, tem vários exames, né? Então, assim, para você ter uma ideia, existem mais de 40 doenças relacionadas ao Nossa, sono. é verdade. Existem as mais comuns, né? Por exemplo... Porque, assim, o que o pessoal fala assim, nossa, preciso ir lá porque não está respirando, vai morrer dormindo, né? Essa daí é um dos carros-chefes da medicina do sono, né? Que normalmente são os distúrbios respiratórios do sono, onde a mais importante é a apneia do sono, né? Então, os pacientes que nos procuram são aqueles que identificam mesmo alguns sintomas durante o dia. Por exemplo, sonolência excessiva durante o dia. É o cansaço. Diminuição da produtividade, alteração de memória, dificuldade de concentração, irritabilidade. E mesmo algumas doenças, os colegas, por exemplo, nefrologistas, cardiologistas, neurologistas, psiquiatras, têm encaminhado os pacientes para nós com doenças físicas. E hoje em dia a gente sabe que essas doenças físicas têm íntima relação com o sono. Nossa. Por exemplo, hipertensão arterial de difícil controle. Então o paciente faz o tratamento para hipertensão e não melhora. E a gente sabe que algumas doenças do sono estão relacionadas com isso. Nossa, é tão detalhado assim. É muito complexo, né? E esse pessoal que usa, normalmente, que eu acho que o CPAP é marca, né? Não é? Desse coisa que você coloca para dormir. O paciente que tem a apneia do sono, ele tem uma dificuldade em manter a respiração durante o sono. O que acontece é que essa região aqui, chama faringe, que fica na região da garganta, nesses pacientes, por uma série de motivos, eles acabam fechando durante o sono. Então a pessoa realmente para de respirar. Então, existem várias modalidades de tratamento e para os casos mais graves, a gente tem que fazer essa abertura acontecer. E a gente faz isso através de um dispositivo que é chamado de CPAP, né? Mas isso é para os casos mais graves. O CPAP, ele injeta um ar através do nariz ou da boca do paciente que impede disso daqui fechar. Então, você reverte a doença e o paciente tem uma melhora de qualidade de vida que é espetacular. Agora tem dentista que coloca resolve também? Então, esse dispositivo que o dentista coloca chama aparelho intraoral, tem vários modelos, né? E a gente utiliza eles também. Ele é bem indicado nos casos de ronco, a pessoa que só ronca, e também nos casos de apneia mais leve, né? É a nossa entendimento sobre isso. E todo mundo que ronca tem problema de apneia? Não, é ao contrário. Todo mundo que tem apneia ronca, mas nem todo mundo que ronca tem apneia. Ah, tá. É como se fosse o ronco uma fase inicial desse problema, que se não tratado, não devidamente conduzido, pode se transformar numa apneia mais para frente. Ô Fábio, a postura de dormir também, eu falei ronco, né? Porque eu percebo por mim mesmo. Certo. Se eu deito de lado, não tá tudo bem. Se eu deito aqui, ó, por quê? Se eu deito de costa, acabo eu ouvindo meu ronco. Em relação ao ronco, existem algumas coisas que são muito verdadeiras. A posição de dormir é uma delas. A pior posição para os distúrbios respiratórios do sono é barriga para cima. E a segunda pior posição é barriga para baixo. A melhor posição para dormir é sempre de lado, né? Normalmente a gente usa algum travesseiro que ocupe exatamente essa distância para impedir do pescoço ficar torto e com algum artefato, como um travesseiro entre as pernas. Outra questão em relação à posição de dormir, a inclinação da cama. Não adianta travesseiro alto, mas se você coloca um calço de aproximadamente uns 10 centímetros no pé da cabeceira da cama, a cama fica discretamente inclinada e isso melhora o ronco em até uns 15%. Ah, é? Agora assim, olha, por exemplo, tem apneia e tal, mas se você não sabe o que você tem, você toma o remédio para dormir. Normalmente todo mundo recorre ao remédio para dormir, né? Uhum. Isso daí dá algum problema ou não? Então, infelizmente, né, no Brasil a gente tem muita tendência à automedicação. A gente acredita que o problema de sono do amigo, do vizinho, do colega é o mesmo nosso. E a gente recorre a medicações. Para distúrbio respiratório do sono, que são a apneia, o ronco, entre outros, as medicações que as pessoas mais usam, que são chamados tarja preta, os remedinhos que terminam em pan, né? Lorazepam, clonazepam, bromazepam, diazepam. Esses remédios aumentam o relaxamento da musculatura e pioram
tanto o ronco quanto a apneia. Então, os indivíduos que têm esses distúrbios e usam esse tipo de medicação, eles têm uma piora ainda maior da qualidade de vida. Infelizmente, o uso indiscriminado, né, sem supervisão médica dessa medicação, acaba criando um problema sério, porque a pessoa acaba desenvolvendo uma dependência da medicação. Ela acha que dorme porque toma. Na verdade, ela não dorme se não tomar, porque o corpo pede aquela substância. E existe uma diferença entre remédio que induz o sono e remédio sedativo. Sedação não é sono. Então, por exemplo, eu até brinco com os pacientes, você tomar uma garrafa de conhaque, você vai ficar sedado e você vai apagar, igual a maioria desses remédios. Outra coisa é você usar um remédio indutor de sono. O indutor do sono, ele preserva a arquitetura do sono. O sono tem vários estágios. Dependendo do remédio, ele bloqueia os estágios mais importantes. Então é sempre importante você estar conversando com um médico, com um especialista na área, para ele poder orientar. Cada caso é um caso. E grande parte dos distúrbios do sono não são tratados com medicação. Ah, é? Bom, você falou para mim aqui que tem vários distúrbios do sono. Nós falamos da apneia. O que mais que tem assim, que a gente precisa cuidar? E se tratando, por exemplo, de mulheres, né? Para você ter uma ideia, mais de 40% das mulheres acima de 35 anos de idade têm um sono de qualidade e quantidade ruim. É a chamada insônia. A insônia ela é uma doença predominantemente do sexo feminino, mas ela acomete os homens também. E ela piora com o envelhecimento, né? Então, é uma doença extremamente frequente, a gente é muito procurado para tratar a insônia e é uma doença que a pessoa tem que entender que é uma doença crônica. Doença crônica em medicina é aquela doença que não tem uma cura. Não adianta vir aqui e achar... Vai ajudar, mas não que... A gente não tem uma pílula milagrosa, a gente tem como melhorar muito e a participação e o entendimento do paciente é fundamental. Normalmente a insônia, ela é secundária a algum problema. Então ela está muito relacionada a transtornos de ansiedade, a transtornos depressivos, a doenças físicas. Hormonal também, né? Hormonal, então ela é mais comum depois da menopausa. Então nós temos a insônia, nós temos doenças que comprometem a infância, por exemplo, o terror noturno, que é aquela criança... E a criança ronca também, ronca? Existe a apneia do sono e ronca em crianças e é muito importante que seja tratado, porque a criança que não respira bem durante a noite, ela não consegue ter um desenvolvimento adequado. Então é aquela criança que tem dificuldade de aprendizado na escola, é uma criança que tem sonolência excessiva, é uma criança que não consegue desenvolver fisicamente e mesmo fisicamente ela apresenta alterações do esqueleto. Então a criança ela tem um rosto mais alongado, ela tem a mordida cruzada, ela tem o do céu da boca alto, ela tem um aumento desse sulco aqui que fica entre o lábio e o nariz. Então ela tem alterações da morfologia decorrente dessa dificuldade respiratória. Tem que tratar. Criança então, mas aí quem te indica? Será o pediatra que percebe ou o pai e a mãe que tem que estar observando e... Você sabe que o pai e a mãe com certeza, mas essa doença é tão importante que mesmo os pedagogos, os professores, eles estão sendo treinados em reconhecer crianças com essa dificuldade de aprendizado na escola. A criança fica sempre cochilando na carteira, a criança ela estuda e não consegue se concentrar, não consegue aprender, não tem dificuldade de memória. Então eles estão reconhecendo e orientando os pais, vai procurar. Então é uma coisa que a gente tem visto bastante. Tá. Tem mais alguma relacionação? Tem, por exemplo, assim, para citar as mais comuns, né? O bruxismo, que é aquela pessoa que aperta os dentes ou range os dentes, né? Que acaba tendo até... Tudo aqui, ó. Às vezes o paciente fica procurando a causa daquela dor de cabeça que não passa, daquela tensão muscular, daquela dor em articulação, né? Então, o bruxismo, o sonambulismo... Existe, parece que antigamente, não sei se é porque era menos pessoas que a gente tinha contato, né? Tinha muito caso de sonambulismo. Hoje parece que não tem ou tem ainda? Tem muito, viu? É. Só que o sonambulismo ele é mais comum na infância e na adolescência.
existe um pequeno grupo que continua sendo sonâmbulo na idade adulta, né? Mas principalmente em adolescentes é muito comum. Antigamente existia aquele assim, olha, se a pessoa é sonâmbula levantar, você não pode acordar ela, você tem que acompanhar. Existe isso mesmo? Não, é assim, aquilo que as pessoas falavam que ela vai ter um ataque cardíaco, vai morrer, isso não é verdadeiro. O que acontece é que normalmente a pessoa está num sono profundo. Ah, é? E quando ela, dependendo do estímulo que você faz, ela pode despertar de uma forma muito confusa, muito agitada. Então, algumas reações dessa pessoa despertada são bem significativas. O ideal é você abordar essa pessoa calmamente e reconduzi-la, né, até o leito. Às vezes ela não vai nem se lembrar disso e vai até continuar dormindo, né? O grande problema do sonambulismo é a segurança. Existem sonâmbulos e sonâmbulos. Existe aquele sonambulismo que a pessoa meio que fala, meio que dá uma agitada, meio que levanta da cama e já senta. Quando a pessoa fala também é sonambulismo? Não, aí é uma outra doença que chama sonilóquio. Vixe, Maria. Né? Mas aí é mais ou menos a mesma causa e a abordagem é mais ou menos semelhante. Mas existem sonâmbulos que eles são capazes de executar tarefas super complexas. Por exemplo, tem paciente que vai até a cozinha, pega faca, né? Que pega a faca, que frita, faz um ovo, que abre a geladeira. Quando acorda de manhã, a casa está mexida, né? Então temos que ter muito cuidado com a segurança. Eu tenho um paciente, graças a Deus a gente conseguiu dar uma acertada, mas ele morava no 14º andar, num apartamento com sacada, e um dia ele foi encontrado pela companheira na sacada, dormindo, em pé, né? Então, é um perigo, né? Então, a grande preocupação que a gente tem com o sonambulismo é a segurança do familiar e principalmente do paciente. Ah, legal. E que engraçado, a gente vê falar tão pouco sobre sonambulismo, né? Mas é muito comum, principalmente em adolescentes. A gente tem muito paciente adolescente e nos casos mais graves existe tratamento medicamentoso, porque assim, a preocupação com a saúde deles, com a segurança deles é muito importante. Existem outras doenças bastante interessantes relacionadas ao sono, né? Existe a narcolepsia. O que é isso? A narcolepsia é aquela que às vezes... A narcolepsia é aquela que às vezes aparece em filmes, aquele paciente que está conversando, de repente ele despenca dormindo, né? Então é um ataque irresistível de sono, né? E a pessoa, além dela não conseguir sustentar, ela perde a atividade muscular do corpo todo. Então, se ela está dirigindo, ela desaba. Você sabe que eu tenho amigos assim que eu fico que falam que é a doença do sono. É a doença e como do sono. que pode dirigir? Eu fico até aflita com um negócio desse. Pois é, essa doença é muito pouco conhecida e grande parte das vezes ela é tratada inclusive como uma epilepsia, como uma convulsão, né? Quando na verdade é um distúrbio do sono. O ideal é fazer o diagnóstico, existe tratamento, a grande preocupação é com a segurança. E para você definir isso? Porque, por exemplo, assim, se ele vem aqui, ele vai estar normal conversando. Mas e como quem que te orienta isso? Então, ele mesmo percebe, sabe? Ele percebe. É engraçado que a narcolepsia, esses ataques de sono, eles vêm antecedidos por alguns sintomas. Ele tem umas alucinações visuais e auditivas. Então o paciente ele fica até envergonhado. Ele procura psiquiatra, porque eles escondem, né? Exatamente, ele começa a falar, eu estou vendo coisas, ele percebe alteração visual, brilhos, ele vê pequenos indivíduos, insetos, é uma coisa meio complexa. Chama alucinação hipnagógica. Então, você sabendo explorar, você tira isso do paciente. E aí você confirma com um exame específico. O exame é o estudo do sono, né? Chama polissonografia. Então o paciente, ele vai no laboratório do sono, aqui em Catanduva a gente tem isso desde 2004. O paciente ele passa uma etapa do sono monitorizado e a gente consegue identificar essas alterações. E com base nessas alterações você confirma o diagnóstico e inicia o tratamento. Ah, que legal. Tem mais alguma coisa? Tem um monte, né? Tem pacientes que tem, por exemplo, chama movimento periódico das pernas. Então o paciente dormindo, ele tem umas pedaladas assim, ele fica meio pedalando. Mas tem a síndrome da perna inquieta também? Tem a síndrome das pernas inquietas, que é uma outra doença. Tá. A síndrome das pernas inquietas é um desconforto que o paciente sente
ainda não dormindo. É naquela né? transição Durante o dia. aquela transição entre dormir e acordar, em que ele melhora se ele massagear as pernas, se ele sai para andar, e é muito comum. E está relacionado com algumas doenças, por exemplo, deficiência de ferro, doenças reumatológicas, alguns distúrbios de vitamina. Ah, é? E eu posso dizer que em Catanduva tem bastante gente, que a gente tem bastante paciente com isso, e o diagnóstico é super difícil de fazer. Verdade? Né? Tem mais alguma coisa, né? Ah, tem um monte, né? Bom, olha, acho que eu cansei, acho que eu vou dormir, viu? Ô Fábio, agora você... Mas é legal esse negócio de sono. Nossa, muito interessante, porque legal. eu não imaginava que tinha tudo isso. Não, tem muito porque a gente só pensa que é apneia, né? Mas tem muita coisa. Então, agora eu sei que você também é super destacado, você é super eficiente como pneumologista. Você tem uma idade cronológica assim que você começa a atender, ou você atende qualquer pessoa, de criança a idoso? Então, a minha formação é predominantemente de adultos, né? Então, a gente trabalha a partir dos 10 anos de idade, né? A gente já começa a atender. Em alguns casos, quando é uma família mais conhecida e a gente vê que é um caso que a gente pode ajudar, atende até crianças, né? A partir de 6 anos de idade. Mas a nossa especialização mesmo é para adultos, né? E a gente trata das doenças respiratórias, né? Que comprometem basicamente o pulmão, né? Essa época a gente começa a brincar, fala que é a safra dos pneumologistas, né? Porque outra dificuldade que é aqui, porque aqui em Catanduva, pelo menos, uma hora, por exemplo, de manhã faz frio, à tarde e depois do almoço é um calor de matar, à noite fica mais ou menos, depois faz frio de novo, você não sabe nem o que, né? A pneumologia, ela é uma especialidade médica sazonal, que a gente fala, né? Ela tem a ver com isso que você está dizendo, com a época do ano, né? Então, o Catanduva tem uma especificidade do ponto de vista geográfico, né? Entre abril e outubro, a gente tem dois sistemas que atuam junto, que é o clima mais frio e o principal inimigo da via respiratória, que é o clima seco. Então, a ausência de umidade é muito agressiva para o sistema respiratório. O frio, embora a gente é seco, né? Embora a gente ache que é frio, que está mais... O frio, na região sudeste do Brasil, ele é acompanhado de ausência de chuva. Então, para você ter uma ideia, a umidade do ar em Catanduva, ela atinge níveis mais baixos que em região de deserto. Nossa! Pois é. Então, existem dias nessa época do ano que a umidade do ar fica abaixo de 6%. Então, isso é extremamente agressivo para a via respiratória, da ponta do nariz até a extremidade do pulmão. Então, todos os sintomas que pegam nariz, seios da face, faringe, laringe, traqueia, brônquio e pulmão, eles ficam muito mais agudizados. Então, entre abril e outubro, é que nem você disse, é a safra das doenças respiratórias, né? Então, a procura fica muito intensa e os sintomas ficam muito mais intensos também. E existe aquele também ditado que no frio a gente tem que tomar água gelada para estar junto. Tem alguma coisa a ver ou não? Bom, eu acho que no frio, independente da temperatura da água, é fundamental a hidratação. Isso que é duro, né? Então a gente... Esse negócio tal de ter que tomar 2 litros de água por dia, eu não dou conta disso. É muito difícil, mas é muito necessário, né? Quando a umidade do ambiente fica mais baixa, sem que a gente perceba, a gente desidrata muito mais. Então isso faz mal para o sistema digestivo, para o sistema respiratório, para o sistema cardiovascular, mas especialmente o sistema respiratório sofre muito. Então, soluções que é a hidratação, ou mesmo a umidificação do ambiente, por exemplo, um umidificador no quarto, ou a velha receita da bacia com água morna. Funciona isso mesmo? Pouco, mas ajuda? Com certeza. Né? A gente fica na dúvida, né? Não, ajuda sim. Uma água morna que vai evaporar, né, ajuda a umidificar um ambiente fechado. Né? Agora, existem os umidificadores mesmo, né, que a gente pode comprar em farmácia, né? Eles realmente melhoram muito a umidade do ar. Eu costumo usar nessa época do ano e melhora bastante. Sintoma nasal, congestão, obstrução nasal, melhora bastante. Então, agora, a tal da vacina da gripe agora que é fundamental nesse sintoma, porque agora tudo é influenza ou não? Influenza, né? Então a gente vive um momento ímpar, assim, né? Nesses 18 anos que eu estou aqui em Catanduva,
Nós estamos vivendo um momento que é único, né? Que a gente está tendo uma confluência de várias epidemias. Depois dessa pandemia, a gente está tudo doido, né? Por exemplo, eu trabalho muito no hospital. Eu tenho, além da parte de assistência, eu tenho um cargo de gestão lá. Eu sou superintendente do Hospital São Domingos. Então, está tendo muito problema no pronto-socorro de assistência. Por quê? Porque a gente está vivendo o finalzinho da epidemia de dengue. Graças a Deus os casos estão diminuindo, mas o atendimento foi... Vacina para dengue não tem, né? Tem. Tem esquema de vacinação para dengue. E vale? O resultado é muito bom e ela inclusive já está em processo de liberação pelo SUS. Ah, é? Mas acho que ainda demora um pouquinho. E além desse finalzinho da dengue, a gente está com a pandemia do Covid que não cede, né? A gente teve um aumento de novo dos casos no mês de maio, no mês de junho, e agora, graças a Deus, eu tenho percebido que nos últimos 10 dias de junho e agora julho, ainda tem aparecido casos de Covid, mas menos. E a gente está tendo os casos que sempre a gente lidou, que é os casos de influenza. A influenza é o vírus que causa a gripe, né? E a gente tem visto muitos casos de Então, mas acho que eu te pergunto assim, ó. Nem toda gripe é influenza, ou toda gripe é do vírus da influenza? Então, aí que tá. A gente chama de gripe um monte de coisa que não é gripe. Então a gente tem essa cultura de o nariz escorreu, a garganta coçou, dor no corpo, é gripe. Não. A gripe é uma doença causada por um vírus que chama influenza. Ah, tá. Toda gripe. A gripe é uma doença danada. Que eu falo assim, ela é muito importante, sabe? A gripe, o paciente fica 3 a 5 dias com muita dor no corpo, com febre alta. Você olha para o paciente com gripe, você sabe que ele não é uma coisa leve. É diferente do resfriado, que é um outro vírusinho que causa. O resfriado dá uma febrezinha mais baixa, o estado geral do paciente não compromete. E é diferente também dos quadros alérgicos. Às vezes a pessoa está com uma rinite atacada, ou com uma sinusite, e ele chama de gripe. E ele começa a tomar antigripal e o tratamento está completamente inadequado. Tá. Agora, nós falamos do Covid, né? Como é que é essa situação de vacina? Eu tomei 3 vacinas, uma diferente da outra. E aí? Olha, tanto em relação ao influenza, à gripe, quanto ao Covid, eu acho, na minha maneira de ver, a questão da vacinação é indiscutível. Eu acho que eu não admito mais considerar, pesar se deve vacinar ou não vacinar, isso é mais do que óbvio. E eu sempre que questionado eu vou defender e eu sempre falo, eu tomei, minha esposa tomou e meus filhos vão tomar toda vez que forem aparecer as campanhas. Existe vacinação para gripe, é uma vacinação pelo Sistema Único de Saúde, as clínicas privadas também vacinam, ela é anual. E por que ela é anual? Porque o vírus da gripe muda todo ano. E aí a pessoa fala assim, mas eu estava bem, fui eu tomar a vacina, eu peguei. Né? Ele não pegou da vacina, é porque dentro da vacina... Está incubado, né? Você tem 3 ou 5 tipos de vírus, só que tem 200 tipos de influenza. Eles pegam os mais comuns. Não quer dizer que você vai estar completamente imunizado, mas com certeza, se você adquirir a gripe, ela vai ser um quadro clínico mais leve. Em relação ao Covid, eu penso a mesma coisa. Eu recomendo que as pessoas sejam vacinadas. Quando solicitadas a tomarem o reforço, elas devem comparecer e vacinar, porque eu vejo no consultório o que acontece com o indivíduo vacinado e o que acontece com o indivíduo não vacinado. Fábio, mas foi difícil, porque pegou todo mundo de surpresa. Para vocês também foi difícil, quando começou esse Covid, acertar a mão, né? Com certeza. Foi aprender a pilotar o avião com ele no ar, né? Então, era uma doença que a gente não conhecia absolutamente nada, né? Então, as informações, elas chegavam desencontradas, elas chegavam exaltadas, era muito desespero, era muita insegurança, mesmo de nós. Cada um era do jeito, né? Cada um pensava de uma maneira e queria que a verdade dele fosse fidedigna, né? Eu sempre digo assim, Denise, em uma doença tão complexa e tão nova, todo mundo que fala com muita segurança não sabe o que está falando. Lógico. A vida é assim, um eterno aprendizado. Né? Todo dia a gente aprende alguma coisa. Eu sou um profissional que admito que eu mudei as minhas formas de abordagem ao Covid
várias vezes, porque são verdades transitórias, né? Surgia um estudo que falava determinada coisa, depois você vê que era completamente diferente. Verdade. Então você tem que ter a consciência, a responsabilidade e a humildade de manter a antena sempre ligada e a capacidade de se adaptar. Então o que eu posso dizer é que assim, eu aprendi muito com o Covid, aprendi em alguns momentos com bastante dor, que a gente, por exemplo, pra você ter uma ideia, o Hospital São Domingos, ele comemorou semana passada a 1000ª alta de paciente com Covid internado. E a gente internou mais de 1.500 pacientes, aproximadamente. E eu me relacionei com praticamente 90% desses pacientes ali, né? Então teve muita história, assim, de pessoas conhecidas ou não, que de alguma forma a gente acha que a gente criou uma casca, né? Mas eu acho que o médico que realmente vocacionado, ele não pode deixar criar essa casca. Quando ele não consegue entender a dor do outro, quando ele não tem empatia pelo que está acontecendo, eu acho que a eficiência dele diminui. Então, o Covid para mim foi um grande aprendizado e está sendo um grande aprendizado. Eu acho que é para a humanidade, não foi só para você. Com certeza. Para a humanidade, mas tem gente que ainda não aprende, né? Com certeza. E eu acho que assim, com certeza a gente vai continuar aprendendo, não esgotou o tratamento para o Covid, não é só isso, mas a gente tem que tentar sempre fazer o melhor, né? Ô, Fábio, deixa eu perguntar um negócio, que eu também estava falando com você. Tem gente que toma a vacina da gripe e do Covid junto. Isso aí não judia do organismo? Então, esses protocolos de vacinação conjunta, eles foram sendo modificados ao longo do tempo também. No início se preconizava, se sugeria que houvesse um intervalo de pelo menos 15 dias. 2 semanas entre uma dose e outra. E para aqueles indivíduos que já haviam sido vacinados com uma primeira dose de Covid, se orientava que primeiro tomasse, né, a da gripe, esperava 15 dias para depois tomar os reforços do Covid. Hoje em dia esses protocolos foram revisados, né, e inclusive já existe esse processo de usar a dose junta, né. Isso está sendo mudado e o que eu posso dizer é que assim, a segurança desse sistema de vacina, quando você pesa os benefícios, os eventuais efeitos adversos, é indiscutível os benefícios, né? Então, acho que tem que vacinar. Acho não. Tem que vacinar. Isso eu também concordo com você. Tem que vacinar mesmo. E mesmo assim, só um comentário, né? A pessoa fala assim, nossa, mas eu tomei a vacina, eu me senti... É exatamente isso, né? Tem reação, né? Isso é uma notícia boa, né? Por que acontece isso? É porque quando a gente coloca a vacina, a gente quer simular a entrada do vírus. Então aquilo mostra que o corpo reconheceu o inimigo, provocou a inflamação e está produzindo os anticorpos contra. Então essa reação, uma febrinha, uma dor no corpo, uma dor de cabeça, uma dor no local da aplicação, uma vermelhidão no local da aplicação, é o segredo, né, do sucesso. Deu certo, né? Olha que bom. Então é isso. Então não é sofrido. Então... Não, faz sofrimento. É um sofrimento louvável. bom. É uma dor boa. Fábio, agora sim, tem uma série de coisas que eu falo que o Covid provoca, né? Doença vascular, cardiovascular, o que mais? Não, que mais? O que né? mais? Porque tem várias coisas. Na verdade, o Covid ele acaba provocando uma inflamação no organismo. E essa inflamação, assim, do ponto de vista bem simples, era como se ela circulasse pelo sangue. E aí, ela muda o funcionamento normal de todos os órgãos e sistemas do organismo. Então, às vezes o paciente chega para mim e fala assim, doutor, é normal mudar de cor? É normal cair a unha? É normal o olho? É normal a boca? O Covid ele dá manifestações em todos os órgãos, mas ele gosta de alguns, ele prefere dar doenças mais graves em alguns. Então, o sistema respiratório, que todo mundo conhece, é muito comum também comprometimento nefrológico, da parte de rins e vias urinárias, neurológico demais, então alterações de memória, dificuldade de concentração,
alterações motoras, alterações de sensibilidade são muito comuns e infelizmente, assim, tragicamente, ele adora provocar pequenas obstruções na circulação arterial e venosa. Então, indivíduos com Covid não raramente podem desenvolver maior incidência de acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, alteração de circulação em estômago, intestino, embolia pulmonar, trombose venosa profunda, que são casos extremamente graves, né, que causam muitas complicações e sequelas importantes. Então o médico ele tem que estar sempre atento para o paciente com Covid, identificar os fatores de risco. Existem pessoas que correm mais risco de acontecer isso e frente aos fatores de risco, alterações laboratoriais, ele tem ferramentas para tentar diminuir a ocorrência dessas complicações. Agora, todo mundo que teve Covid vai ter alguma consequência ou não? De maneira uma nenhuma. sequela? Não existe? De maneira nenhuma. Porque tudo fala assim, olha, teve Covid, logo pode esperar que vai ter tal isso. De maneira nenhuma, tá? É assim, eu sempre brinco, esse Covid que está circulando agora, ele é uma cepa que ele é mais bonzinho? Chama Omicron. Ele é o primo bonzinho, entendeu? Ele tem duas características principais. Ele é altamente transmissível, independente se você já teve, se você vacinou ou não. Ele transmite demais e ele é um bichinho calmo. Ele não gosta de pulmão, ele gosta muito de região de garganta, faringe, laringe. Então o primeiro sintoma normalmente é um desconforto de garganta, os pacientes contam isso, e ele gosta muito do rosto, de nariz e seios da face. Então o paciente normalmente hoje em dia ele fala, doutor, começou garganta a raspar, veio uma tossezinha, o nariz entupiu, coriza, mas dificilmente eles queixam de falta de ar, de insuficiência respiratória. E respondendo a sua pergunta, felizmente a evolução dos pacientes agora com Omicron ela é extremamente benigna. A gente não tem visto um número alto de internações, muito pelo contrário. A gente tem trabalhado com internações de pacientes com mais de 85 anos, 90 anos, centenários, que são pacientes que acabam se sentindo mal e necessitando de internação, não pelo Covid, mas pela febre, pela desidratação, né? Então, eu vi nesse ano aqui, que o Omicron tem sido mais intenso, eu vi 2 ou 3 internações de indivíduos jovens, né? E os 3 tinham comorbidades importantes. Todas as demais eram indivíduos bem mais idosos, bem mais frágeis, né? Então é isso, vamos aprender com o Covid e vamos tratar. Vai seja. Fábio, muito, muito obrigada. Olha, adorei. Obrigado mesmo, viu? Deus te abençoe, você é um ser humano, assim, fantástico, viu? E eu, assim, te agradeço. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Então, primeiro eu gostaria de te agradecer a disponibilidade de você ter comparecido aqui, né? Foi muito gostoso da minha parte. Espero ter contribuído aí. E gostaria de colocar à disposição, né, a nossa boa vontade, a nossa disposição em tentar ajudar aqueles indivíduos e aqueles familiares que estão passando por algum problema de saúde, principalmente voltado à parte respiratória ou alterações do sono também. A gente está aqui para acertar na grande maioria das vezes, mas sempre para tentar dar o nosso melhor. Muito obrigado. E estamos agora atendendo no Espaço Vitalitar, aqui na Rua Novo Horizonte, 799, e um ambiente adequado para a gente poder atender a todos com qualidade e segurança. Gente, vocês viram como ele é maravilhoso? É um menino fantástico. Gostaram da entrevista? Vai lá no meu canal que tem outros também.